Bom, pessoal, continuando aqui as identificações de função. Então, a gente falou aqui das funções nitrogenadas. E aí agora a gente vai para as chamadas funções sulfuradas. O que é uma função sulfurada? É uma função, então, que tem enxofre. E por que essas funções elas são importantes? Onde que a gente encontra elas e qual a característica delas? Bom, a primeira característica que é bastante legal das funções sulfuradas é que elas são, de certa forma, cópias das funções oxigenadas. Porque se vocês lembrarem lá da tabela periódica, o enxofre ele está na mesma família que o oxigênio, que é a família 6A. Então, ele também vai fazer duas ligações, né? A gente tem uma exceçãozinha aqui, que é a primeira que a gente vai mostrar. E aí, ele vai receber, então, nomes de funções muito parecidos com aqueles que a gente já conhece, tá? Bom, então vamos lá. A primeira função sulfurada, que vai ser a mais difícil, entre aspas, ela é uma derivada do ácido sulfúrico, que vai ser o ácido sulfônico. Então, esse cara aqui é a função chamada ácido sulfônico. E ela vai ser derivada, então, do ácido sulfúrico. Ela vai aparecer muito frequentemente na sua forma simplificada, que é SO3H. Então, isso aqui é um ácido sulfônico. É a mesma estrutura, só que de forma abreviada, né? A estrutura do ácido sulfúrico é a mesma coisa, só que aqui teria um OH a mais, que é perdido na reação de síntese, né, dos ácidos sulfônicos. Esse cara aqui é um ácido bastante importante, que é o ácido benzeno sulfônico, que vai ser usado aí na síntese, por exemplo, de alguns detergentes, né? E vocês vão ver nas composições de alguns produtos. Certo? Então, essa é a função mais diferentona, que é ácido sulfônico. Lembra que ele é derivado do ácido sulfúrico e, de certa forma, parecidinho, né? Lembra lá que o ácido sulfúrico é o H2SO4. Bom, as demais funções que a gente vai ver aqui, elas são todas derivadas de funções com oxigênio. E elas vão ter acrescentados antes no nome um prefixo que é til. Por que til, né? Til de quem? Não, vem lá do grego, que é tion, né? Aquele TH do inglês, né? Tion. E significa enxofre, né? Então é o nome grego para enxofre. Então a gente está dizendo que tem um enxofre na composição. Então vamos começar pelo começo. Primeiro grupo aqui é o grupo SH, que se chama grupo sulfidrila ou sulfidrilo, né? As duas formas aparecem, mas a feminina é mais comum. Sulfidrila, porque tem um sulfur, que é um enxofre, com hidrogênio. Por isso, sulfidrila, bem parecido lá com a hidroxila, né? E ela vai dar origem a duas funções, que são mais comuns, que é a função til-álcool, ou álcool de enxofre, ou tiol, de maneira simplificada, ou um nome mais antigo, que é mercaptana. Esse nome estranho. As mercaptanas, gente, elas são compostos responsáveis por tudo aquilo que é fedido e podre na natureza. E uma coisa importante, provavelmente você já deve ter visto o gás de cozinha vazar,
que quando o gás de cozinha vaza, fica um cheiro estranho. Aquele cheiro ele não é do gás, né? A mistura ali de propano e butano, que é o gás de cozinha, ela é totalmente inodora. Só que a gente sabe que aquela mistura é tóxica, então eles misturam um pouquinho ali de algumas mercaptanas para dar um cheiro ruim e a gente se tocar que alguma coisa de muito errado está acontecendo e lá desligar o gás, né? Então, e aí, exemplo aqui de tiol ou de mercaptana. Então, a gente tem aqui um SH. Então, toda vez que aparece um SH, é a mesma coisa que um OH. Então, isso aqui é um carbono saturado. Então, a gente tem ali um tioálcool, seria um álcool. Então, como é um SH, vai ser um tioálcool. Não tem distinção entre tioálcool e tioenol, pelo menos isso não encontrei na literatura, tá? E aí é menos comum, mas pode aparecer a função tiofenol, que é o quê? Um SH ligado no anel aromático. Então, a gente tem aqui o anel aromático, ligou a sulfidrila, é um tiofenol. Então, bem tranquilo. Bom, seguindo ali a sequência das nossas funções, se a gente tiver o tio sozinho, isso vai dar origem, então, né, se fosse um oxigênio, era um grupo oxi, então era um éter. Então, isso aqui é um tioéter. Então, exemplinho. Por exemplo, né? Tioéter. Bom, ok. Próxima função que a gente teria é um derivado de carbonila. Então, a carbonila é C-O. Então, a gente vai ter uma C-S. Nesse caso, o mais comum é a gente trabalhar somente com tiocetonas. Não existem tioaldeídos. Pelo menos assim, não é comum aparecer. Então, o nome da função vai ser tiocetona, ou ainda tiona, que é um nome muito engraçado. E aí a gente tem, por exemplo, ali, C-S é uma tiocetona ou tiona. Beleza? Bom, então, tioéter, tiocetona. E aí, uma outra coisa que vai ser muito importante, vai aparecer muito em meios biológicos, é essa estrutura aqui. C-O-S. Essa estrutura ela é muito parecida com a estrutura do éster. E ela se chama tioéster. Então, tioéster. O tioéster, então, ele vai aparecer muito em meios biológicos e essa ligação aqui é uma ligação bastante energética e vai ser bastante importante para alguns compostos biológicos. Não sei se vocês lembram lá da biologia, da acetilcoenzima A. Então, a gente tem esse tioéster que vai aparecer bastante no trabalho, então fique esperto. Então, exemplo aqui, né? Aleatório. De tioéster, O-S, qualquer coisa, né? Vou colocar aqui uma cadeia aleatória, sem carbono cíclico, vamos colocar dupla. Então, C-O-éster, tioéster. Então, essas aqui são as nossas funções sulfuradas. O ácido sulfônico, que é um derivado do ácido sulfúrico, parece ali bastante com SO3H, e as irmãzinhas das funções oxigenadas, né? Então, SH, sulfidrila, dá origem ao tioálcool. Se tiver ligado ao anel aromático, ao tiofenol. Se tiver o S sozinho, dois carbonos, o tioéter. Dupla S, tiocetona. E dupla OS é o tioéster. E aí, a gente vai falar agora de algumas outras funções que vão aparecer por aí.
e que são importantes para nós também. Uma função bastante importante, bastante recorrente em muitos lugares, é tracinho x. E o que é o x, né? O x é uma designação geral para os elementos da 7A, né? Então, flúor, cloro, bromo, iodo. Toda vez que eu não quero especificar quem da 7A eu estou falando, eu chamo isso de x. E o nome dessa função se chama aleto ou aleto orgânico, né? Porque a gente tem os aletos inorgânicos. Então, aleto. Então, exemplo aqui de um aleto. Vou pegar aqui um anel benzênico. Então, eu tenho um cloro e um flúor. Então, a gente tem dois aletos diferentes. Ok? Então, essa é uma função bastante recorrente, bastante importante, bastante comum. Bom, outra função bastante interessante é esta aqui, MgX. Então, a gente tem um magnésio e um halogênio juntinhos. O magnésio está no meio do composto orgânico, fazendo ligações covalentes. Então, são coisas assim muito doidas. E o nome dessa função é organometálico. Por quê? Porque eu tenho um composto orgânico que tem um metal junto. E essa classe é chamada de compostos de Grignard, né? Escreve Grignard, né? Os compostos de Grignard é uma classe importante lá nas reações orgânicas. Então, exemplo aqui aleatório de um composto de Grignard. GCl. Então, por exemplo. Então, é isso aí. Que mais que temos aqui? Uma outra função que vai aparecer bastante em meios biológicos e no trabalho é a função que é chamada de fosfoéster, que são derivadas do ácido fosfórico, né? Ácido fosfórico é H3PO4. O fosfoéster, o normal, né, o mais comum, ele tá um único OH substituído. E aí é o fosfoéster comum. Mas ele pode estar substituído em dois OHs ou em 3 OHs, ou até a gente ter várias estruturas do ácido fosfórico juntos, como por exemplo no ADP e no ATP, que a gente tem lá em biologia. Então, essa é uma estrutura que aparece bastante ali em meios biológicos. E é muito comum ela aparecer simplificada da seguinte forma. O, P com um círculozinho em volta. E esse P com um círculozinho em volta é um fosfato, a gente costuma chamar, né? Então, a gente simplifica toda essa estrutura, ela vai aparecer bastante no trabalho de vocês, aparece bastante nos materiais de biologia também, para a gente não ter que ficar escrevendo esse monstro toda hora, né? Então, é um fosfato. Essas aí são, então, as outras funções. Então, elas não são muitas, né? Só essas 3 que são mais importantes. Lembrando, a gente tem dezenas de funções orgânicas. Existem outras funções nitrogenadas, outras sulfuradas, outras de outras também. Mas isso é o suficiente para a gente começar por enquanto. Beleza, gente? Tenham, então, bons estudos. Eu vou passar alguns exercícios para fixação. E aí, com essa aula de identificação, vocês podem começar a fazer
o trabalho, toda aquela parte de identificação circular ali já é suficiente para vocês fazerem a partir dessa aula, beleza? Quaisquer dúvidas, estou aí à disposição, coloquem nos comentários, lá no CPB Prova, manda no WhatsApp e a gente vai se falando, beleza? Grande abraço, tchau, tchau.